Esta chamada está sendo gravada. Senhor, mais uma vez eu estou aqui aos teus pés. Toma o meu coração, enche-me com seu amor. Quero senti-lo. Os meus olhos contemplam belezas aqui, mas nada do que vejo eu posso comparar com a sua glória. Eu sei que não há outro lugar melhor para se estar, por isso estou aqui aos teus pés. Em suas mãos eu vou estar tão segura, preciso te encontrar. Sei que o que há dentro de mim nunca poderá mudar se longe de ti eu ficar. Vem, abraça-me bem forte, não me deixe sair. Aqui é o meu lugar, aos teus pés. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu posso sentir, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te almeja como uma terra seca e cansada, onde não há água. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu erguerei as minhas mãos e te buscarei, pois me fartarei e o meu coração se alegrará ao te louvar e te adorar. Te buscarei, pois a tua graça é bem melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão enquanto eu viver.
buscarei, pois tua graça é bem melhor que a vida, e os meus lábios te louvarão. Enquanto eu viver, eu erguerei as minhas mãos e te buscarei. Te buscarei, te buscarei, te buscarei. Amém, glória a Deus. Deixa eu fixar aqui. Deus seja louvado, né, por essa canção. Eu também gosto, viu? Alguém comentou aí que música linda. Uma das minhas primeiras canções que Deus me concedeu. Só vou organizar aqui. Bom dia, mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez estamos aqui, somos despertados pelo Senhor para buscar a sua presença, para clamar, te buscarei. Essa música, ela me toca muito. Ela me leva para bem pertinho de Deus. E sou muito grata, né, por ele ter me permitido passar por algumas situações em que eu pudesse compor essa música, porque a música é também uma oração, é também uma maneira de estar em comunhão com Deus. Bom dia, Iracilda! Bom dia, mami! Minha mamãe linda entrou aí, Deus seja louvado pela presença dela, de todos vocês que estão aqui. Bom dia, bom dia. Então, às vezes nós passamos por algumas experiências, né, que nos traz experiências boas, experiências difíceis, talvez muitas, né, que nos traz experiências boas. É assim, né, Deus permite que a gente passe assim, por algumas situações. Quando eu escrevi essa música, realmente, eu vivia num conflito de vazio existencial. Então, na minha busca constante, o Senhor me deu, através dessa experiência, né, essa canção, e eu pude, então, me conectar com a fonte comum que pode preencher o nosso vazio, que pode nos trazer paz, que realmente faz todo sentido na nossa vida, quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Espírito Santo, com a presença de Cristo, isso faz toda a diferença. É maravilhoso. Então, que eu e você possamos continuar todos os dias nessa jornada de busca, para que tenha esse momento, né, essa experiência de cura, porque é um momento de cura. Né? Você estar na presença de Deus, você encontra a cura. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? E hoje nós vamos estar aqui em oração por algumas pessoas. A Isabel, ontem ela me mandou uma mensagem agradecendo, né, pelas orações, deu tudo certo com a cirurgia da mãe dela. Que bênção, Isabel. Deus seja louvado. Vamos continuar orando, né, agora pela recuperação. Então, é muito bom saber, né, que o Senhor ouve as nossas orações. O Carlos também, ele pede que continuemos orando pela Disque dele, pela Érica. Ele pediu também para a gente estar orando pelo Diego. Ele passar por uma cirurgia, acredito que ontem, né, porque ele falou naquele momento, mas vamos continuar orando, que o Senhor Deus possa ser o médico dele para estar operando. Então, coloque aí os nomes, esses nomes na agendinha de vocês, não esqueça de ter o caderninho de vocês de oração, é muito mais importante. Sempre falo, quando nós oramos, quando a gente intercede por alguém, nós estamos sendo, né, os maiores beneficiados. Então, não deixe de orar pelos nomes que são colocados aqui. O Marcelo também, ele pede pela sua família,
pela venda de sua casa, né? Marcelo está desejando ir para um sítio, ir para um lugar mais distante. É o propósito de Deus para que a gente vá para o campo, né? Que o Senhor Deus abençoe, Marcelo, que a sua oração seja atendida. Nós vamos orar sim. E o Senhor fará o que for melhor para a sua vida, e eu creio que é o melhor, né? Que te dá essa oportunidade, esse privilégio aí, de estar aí morando, né? No sítio, no lugar mais afastado das cidades. A Fernanda também, ela agradece pelas orações, já recebeu algo e está em casa, né? Foi o Carlos que pediu que orássemos por ela ontem, ou antes de ontem, não sei, e ela já está em casa. Que bom, que bom. Que o Senhor Deus continue cuidando da Fernanda, né, cooperando na vida dela. Aí. Nós vamos interceder por esses nomes agora. Eu peço que vocês continuem orando pelos nossos projetos aqui, da Igreja de Chacras, no Horizonte, também pela nossa casa, a conclusão da nossa casa aqui, da nossa casa de saúde. E nós vamos entrar numa semana de oração agora, quinta-feira, 10 dias de oração. Um propósito de oração, que ele é toda a igreja, né, mundial que está fazendo esse propósito de 10 dias. E assim, os temas são extraordinários. Nossa, muito lindo mesmo. Talvez eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Estou me organizando para isso. No início desse vídeo, que está falando sobre a saúde. E serão 10 dias tensos. E um dia de oração, 10 horas de oração de jejum. Então, que vocês todos possam estar participando aí desses momentos de intensificar a nossa busca pelo poder que há em Cristo Jesus. E sobre tudo que nós pedimos aqui, nós clamamos ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo. Este é o nosso lema, o ponto principal. Pedir que o Senhor Deus derrame sobre nós, meu Deus Santo Espírito, que nos prepare nesse momento em que estamos aqui buscando, né, a chuva temporânea, para a chuva celúdica, que será um momento intenso. O Senhor Deus está nos preparando para isso. Então, continue buscando, continue clamando, e a resposta, certamente, ela virá. Se buscarmos poucos, recebemos poucos. Se buscarmos muito, vamos receber muito. Então, que possamos intensificar, buscando esse poder que vem do alto. Antes de orar, eu quero compartilhar com vocês aqui Salmo 46, eu me deparei com ele nesta manhã, já me identifiquei e o Senhor já falou comigo. Então, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Ele é um socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso nós não teremos medo, ainda que a terra se abale e as montanhas caem nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam. Não teremos medo, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está com você. Precisamos apenas continuar como a gente está aí aprendendo, né, ao longo desse estudo, desse ano bíblico, a importância de confiarmos em Deus, a importância da dependência de Deus, a importância de não murmurarmos, de não reclamarmos, mas de permanecer confiando no Senhor. Olha só, então precisamos nos manter firmes, disciplinados todos os dias, nessa busca, nessa confiança e crendo que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Então, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o seu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos desperta para estarmos aqui, para te buscar, para te adorar, para reconhecer o Senhor como nosso único Deus, Deus que sara, Deus que cura, o Deus que transforma, que renova, médico dos médicos. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem respondido às nossas orações. Muito obrigado, Pai. Eu louvo o teu nome por isso. E nesta hora eu venho colocar todos os pedidos que foram feitos aqui nesta manhã. Eu venho apresentar ao Senhor, Pai, o nosso caderninho, com esses nomes, com todos os nomes em especial que foi falado hoje. Eu os apresento a Ti. Receba cada um, Pai, e atende, conforme a Tua santa e boa vontade. Conforme o Teu querer, conforme os planos que o Senhor tem para cada uma dessas vidas que
tem buscado o Senhor pela manhã, tem clamado, tem pedido insistentemente. Ouve, Senhor, ouve, eu te suplico em nome de Jesus. Sobretudo, Pai, eu venho te suplicar uma bênção também por cada um aqui. Nós ansiamos receber uma porção do Teu Santo Espírito. Prepara-nos, Pai, para algo grandioso. E eu sei que assim será. Então, dá-nos uma porção do Teu Espírito Santo. Nos blinda nesse dia. Que não venhamos, Senhor, cair em tentação. E qualquer situação desajustada que porventura viemos a passar, que o Senhor esteja nos blindando, nos conduzindo, para que nada, Senhor Deus, venha nos abalar conforme nós vemos aqui. Mas que as nossas emoções, nosso comportamento, a nossa fala, venha estar alinhado com o Senhor. Que possamos andar com o Senhor em todo o tempo, a todo tempo, como Enoque. E que logo no momento certo e oportuno o Senhor possa nos levar também para Ti. Pai, eu entrego as nossas vidas nas Tuas mãos. Fica conosco, Espírito Santo. Abençoe minha mãe e meu pai. Um pedido muito especial que eu quero nesta manhã. O Senhor me acordou e me despertou para orar pelo meu sobrinho Eric e o Tarek. Em especial o Tarek, eu quero colocar ele nas Tuas mãos. Quero clamar ao Senhor pelo Tarek, pelo Eric, que o Senhor toma eles nas Tuas mãos, de uma maneira muito especial. Que o Senhor os visite, que o Senhor os acolha, que o Senhor os desperte, que o Senhor os cure. E que o Senhor te chame pelo nome, para que eles entendam que o Senhor tem um plano na vida deles. Eu entrego a eles e todos os meus sobrinhos e sobrinhas, eu apresento diante do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha casa, a minha família, a tua igreja, a igreja do Chaves. Entrego a nossa casa, entrego as minhas filhas, entrego, meu Deus, meu esposo, meus pais e todos os familiares. Eu entrego todos os familiares aqui representados a Ti nesta manhã. Cada pedido que está no coração, eu coloco diante do Senhor. O Senhor visite nesta hora o mais profundo ser de cada um, de cada uma que aqui se encontra nesse momento. Ó Espírito Santo, fale, cure, restaure, seja nosso professor e o nosso mentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, que assim seja. Eu me apego nisso, vocês. Então se apeguem nisso, porque a resposta é certa. Que o Senhor Deus use a Karen mais uma vez, está aqui com a gente de manhã, vai compartilhar com a gente aí a leitura de hoje, e vamos aprender com os nossos professores da semana. Que Deus seja louvado, né, pela disponibilidade de cada um que está sempre aqui com a gente. Amém? Então, agora, filho, que Deus te use, bem. Amém. Bom dia para todos. Vou convidá-los para fazermos uma oração antes de começarmos a mensagem. Oremos, grande Deus e amado Pai. Graças a Ti, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua presença neste momento para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração e nos dê discernimento, entendimento para podermos aprender mais sobre Ti, sobre a mensagem que o Senhor quer nos passar nesta manhã. Que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Por favor, que o Senhor venha me usar como um instrumento para que eu venha passar a mensagem para essas pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é o capítulo 38, a jornada em redor de Edom. Nós podemos tirar muitas lições desse capítulo aqui, né? Minha mãe, inclusive, já começou a explanar um pouco sobre o que se trata aqui. Essa história, como eu falei na última semana, na terça-feira passada, nos leva a analisar o nosso comportamento, né, e nos comparar como o povo de Israel, a forma como eles agiram, como eles erraram, né, e muitas vezes é como nós também agimos na nossa vida, é como nós fazemos com Deus na nossa vida, né. E aí,
Eu estudando esse capítulo aqui, gente, foi para mim um tapa na minha cara, vou ser sincera. Foi uma mensagem para mim também, entende? Porque nós que estamos aqui estudando, aprendendo, a gente também pega muitas lições disso daqui, né? E principalmente, né, os nossos desafios, a nossa vida, a nossa rotina, os problemas que enfrentamos muitas vezes nos levam a agir como o povo de Israel naquela época, né? Por isso que é um aprendizado para todos nós. E principalmente aqui, muitas vezes nós temos motivos, sempre temos motivos para agradecer, como o povo aqui tinha, né? Do cuidado de Deus estar sempre ali com eles, mas eles sempre encontravam um motivo para murmuração. Eu convido vocês a prestar atenção nesse trechinho aqui que vem falando, né? O povo, eles estavam agora indo para Edom, né? Para eles chegarem à terra prometida, eles precisariam passar por Edom. E aí eles pediram ao rei lá para passarem, para que eles cedessem o caminho. O rei negou, né? E o povo ficou revoltado, né? E aí o povo tomou as providências deles lá e não confiaram em Deus, né? E aí aqui, o que que fala? Olha, se o povo houvesse confiado em Deus ao ser trazido à prova, o capitão da hoste do Senhor tê-los-ia levado através de Edom, e o temor deles teria repousado sobre os habitantes da terra, de modo que, em vez de manifestarem hostilidade, eles iam mostrado favor. Mas os israelitas não agiram de pronto conforme a palavra de Deus. E enquanto estavam a queixar-se e murmurar, passou-se a áurea oportunidade. Quando finalmente estavam prontos para apresentar ao rei seu pedido, esse não foi atendido. Sempre, desde que saíram do Egito, estivera Satanás, prestem bem atenção nisso aqui, olha, sempre, desde que saíram do Egito, estivera Satanás constantemente em atividade para lançar estorvos e tentações em seu caminho, a fim de não herdarem Canaã. E pela sua incredulidade lhe haviam repetidas vezes aberto a porta para resistir ao propósito de Deus. E aí eu pergunto, como que está a sua vida hoje? Como que está a minha vida? Está tendo muitos problemas? Tá difícil? Como que tá? E muitas vezes a gente vê essas coisas e começa a murmurar e lamentar e reclamar, não é? Como o povo de Israel fez. E aí nós acabamos de ver aqui que isso são provas que inclusive o inimigo vai lançando na nossa vida, né? Olha só, sempre desde que saíram do Egito, estivera Satanás constantemente em atividade para lançar estorvos e tentações em seu caminho, a fim de não herdarem Canaã. Então, muitas vezes, nós não temos aí a terra prometida, Canaã, né? Mas nós temos o céu para herdarmos, né? E também nós temos muitas bênçãos, muitos pedidos. Aí eu acredito que você tem muitas coisas que você pede a Deus, né? E até que essa bênção chegue, muitas vezes a gente fica murmurando, como o povo fez, né? E aí a gente começa a reclamar, a falar, até a maldizer a bênção, misericórdia, né? E olha só, e pela sua incredulidade lhe haviam repetidas vezes aberto a porta para resistir ao propósito de Deus. E olha só, é de importância crer na palavra de Deus e com prontidão agir segundo ela, enquanto seus anjos estão esperando para agir em nosso favor. Olha só, aí eu coloco em primeira pessoa, né? Essa frase que eu acabei de ler aqui, e você também leia em primeira pessoa aí. Então, olha aqui, olha. É importante que eu creia na palavra de Deus e com prontidão que eu haja segundo ela, enquanto seus anjos estão esperando para agir em meu favor. Então, diante do que você tem buscado, além de você ter fé e confiar, nós precisamos agir também conforme a palavra de Deus. E o agir, muitas vezes, tem a ver com a forma como nós falamos,
né? Como nós nos comportamos diante até das pessoas, principalmente as pessoas de dentro da nossa casa, que nos vê todos os dias, né? Se a gente sempre se mostra murmurando, reclamando, é porque a gente está caindo, inclusive dando brechas para que o inimigo haja na nossa vida. Entende? Prestem bem atenção, porque o inimigo, ele fica sempre procurando brechinhas para agir na nossa vida. Inclusive, a murmuração, a palavra, meus queridos, ela tem um poder imenso de trazer bênção, de trazer maldição na nossa vida, na nossa casa. Entende? Inclusive, de atrair as bênçãos para nós ou de afastar as bênçãos. E muitas vezes Deus ele permite que passemos por provas assim, para nos testar, para ver se nós realmente cremos que ele pode nos dar as bênçãos que nós temos pedido, né? Olha só, anjos maus estão prontos para disputar cada passo para a frente. E quando a providência de Deus ordena seus filhos avançarem, quando ele está pronto para fazer grandes coisas por nós, por eles, pelo povo de Israel, por você, por nós, Satanás nos tenta a desagradar ao Senhor pela hesitação e demora. Procura acender um espírito de contenda ou despertar murmuração ou incredulidade, e assim despojá-los das bênçãos que Deus deseja outorgar. Isso daí nos leva a refletir. Se eu tenho murmurado demais, como que têm sido as suas palavras diante da sua vida, né? Os servos de Deus devem ser homens expeditos, sempre prontos para se moverem tão depressa quando sua providência abre o caminho. Quando demora de sua parte, dá tempo para Satanás agir a fim de os derrotar. Falta de confiança em Deus, né? Porque quando Deus ele sempre fica analisando os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Quando a gente começa sempre a murmurar, a resmungar, é porque a gente não está confiando direito em Deus, né? Nossa ação demonstra o que está por dentro. Deus tenha misericórdia de nós. E não se esqueçam de que quando nós murmuramos, quando nós agimos como o povo de Israel agiu, nós damos legalidade, abrimos brechas para que o inimigo haja na nossa vida. Isso é para refletirmos, né? Olha só, Deus se deleita com misericórdia e manifesta a compaixão antes de agir e infligir juízos, né? Mas quando nós murmuramos, Deus, ele não suporta a murmuração. Porque, como eu falei aqui, gente, a murmuração mostra o quê? Que nós não confiamos em Deus o suficiente, né? Olha, houvessem eles, desta maneira, passado por Edom, como for a propósito de Deus, a passagem ter-se-ia mostrado ser uma bênção, não somente para eles mesmos, mas também aos habitantes da terra, pois lhes teria dado oportunidade de familiarizar-se com o povo de Deus e seu culto, e testemunhar como Deus de Jacó prosperou aqueles que o amavam e temiam. Então, além de ser uma bênção para eles, eles poderiam ter sido bênção para o povo de Edom. Isso nos leva a refletir também, né? Se nós, como povo de Deus, ao passarmos na vida das pessoas, nós temos sido bênção para elas, né? Nós temos sido bênção? Ou nós somos problema? Nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas, nós sempre temos problemas, desavenças. Isso nos leva a refletir também e pedir para que Deus venha nos transformar, nos moldar, não é? Porque, olha, nós como cristãos, como servos e filhos de Deus, aonde passarmos tem que ser bênção, né? Aonde eu for tem que ser bênção. A minha influência, o meu comportamento tem que trazer energia o quê? Boa, né? Energia de bênção, não murmuração. E olha só,
Houvessem eles desta maneira passado por Edom, como fora a propósito de Deus, a passagem teria mostrado ser uma bênção, não somente para eles mesmos, mas também aos habitantes da terra, pois lhe teria dado a oportunidade de familiarizar-se com o povo de Deus e seu culto, e testemunhar como o Deus de Jacó prosperou aqueles que o amavam e temiam. Olha só, tudo isso, porém, a incredulidade de Israel impediu. Né? Deus dera ao povo água em resposta aos seus clamores, mas permitiu que de sua incredulidade resultasse seu próprio castigo. E aí também nos leva a refletir como que está a nossa vida, né? Nossas dificuldades, porque muitas vezes a gente mesmo atrai as dificuldades, né? Os castigos de Deus, né? Deus dera ao povo água em resposta aos seus clamores, mas permitiu que de sua incredulidade resultasse seu próprio castigo. Novamente, deviam atravessar o deserto e matar sua sede pela fonte miraculosa, coisa esta de que não mais teriam necessidade caso houvessem confiado nele. Muitas vezes a gente só tem o quê? Que confiar mais em Deus, né? Se está difícil, confia mais em Deus, né? E aí tem aquela parte também aqui, seguindo, né? Que Deus, como que Deus age também diante dos nossos erros, das nossas falhas, que são erros muitas vezes irreversíveis, que foi o que aconteceu, inclusive, com Arão e com Moisés. Como vocês aprenderam ontem, da atitude de Moisés ao bater na rocha, né? Ao se sentir assim superior, né? O orgulho, o ego subiu ali, ele não conseguiu passar pela prova. E junto ali com ele estava Arão, né? E depois Deus foi lá, o que que Deus fez? Ele falou assim, olha, em conformidade com isso, as hostes de Israel voltaram novamente para o sul e seguiram através de áridas regiões que pareciam mesmo mais medonhas depois de um relance aos pontos verdejantes entre as colinas e vales de Edom. Da cordilheira de montanhas sobranceira e este lúgubre deserto ergue-se o monte de Or, em cuja cima morreria e seria sepultado Arão. Quando os israelitas chegaram a esta montanha, foi dirigida a Moisés esta ordem divina. Olha, toma Arão e a Eliezer, seu filho, a fazer-os subir ao monte de Or. E despe Arão e seus vestidos e veste-os a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Né? Deus tinha um propósito para Arão, para Moisés, e a vontade era que eles também chegassem à terra prometida, como todo o povo de Israel. Mas como Arão e Moisés eram líderes ali, e como eles cometeram erros gravíssimos, inclusive o erro da rocha, como vocês viram ontem, Deus não os permitiu chegar na terra prometida. Veja que responsabilidade, né? Por que Deus cobrou tanto assim deles? Porque eles eram líderes. Nós que estamos na direção, que estamos ali na frente, muitas vezes, nós somos cobrados muito mais. Por quê? Porque Deus, se Ele te escolheu como líder, se Ele te colocou numa posição, é porque Ele vê em você uma capacidade específica para isso. Mas quando nós erramos e cometemos erros muitas vezes, Deus não nos livra das consequências, né? E isso foi uma lição para nós, para Arão, para Moisés. E veja o que aconteceu, né? Então, qual foi a atitude de Moisés? Eu fico só imaginando, né? Que Moisés viveu por muitos, muitos anos com Arão. E Arão, inclusive, como eu disse, ele era líder juntamente com Moisés. Então, ele tinha Arão ali com ele, né, como o quê? Um companheiro, como um parceiro para ajudar a liderar o povo. E, de repente, ele recebeu essa ordem de ter que levar o seu irmão lá em cima e que ele iria morrer ali, que ele não iria voltar com ele. Então, que coisa, né? Então, assim, aí aqui fala aqui,
eles subiram, eles continuaram o caminho, subiram até o monte sem murmurar, né? Nenhum sentimento revoltoso encontrava guarida em seu coração, expressão alguma de murmuração lhes escapava dos lábios. Todavia, uma tristeza solene se estampava em seu rosto ao lembrarem os que os privava da herança de seus pais. Quando eles estavam o quê? Quando eles entenderam que o motivo de eles terem perdido a bênção, né, de chegarem, de verem a terra prometida, foi exatamente os erros que eles cometeram. Os erros que eles cometeram, né? Olha só, a obra de Arão em prol de Israel estava concluída. 40 anos antes, com a idade de 83 anos, Deus o chamara para unir-se a Moisés em sua grande e importante missão. Ele cooperara com seu irmão ao tirar do Egito os filhos de Israel. Sustivera as mãos do grande chefe quando as hostes hebreias davam batalha a Meleque. Fora-lhe permitido subir ao monte Sinai, aproximar-se da presença de Deus e ver a glória de Deus. Ele teve um papel tão importante, né, quanto Moisés. Mas por que Deus ordenou que ele fosse morto ali no monte? Por que Deus não permitiu que ele chegasse até a terra prometida? E aqui nós vamos ver, Arão cometeu grave pecado quando se rendeu aos clamores do povo, fez o bezerro de ouro no Sinai, lembra dos erros que ele cometeu? E novamente, quando se uniu a Miriam, na inveja e murmuração contra Moisés, né? Então ele era líder, mas ele cometeu vários erros. E juntamente com Moisés, ofendeu o Senhor em Cádiz, desobedecendo a ordem de falar à rocha para que esta vertesse sua água. Então eles cometeram graves erros perante Deus. E aí Deus, ele falou, olha, esses erros não podem ser assim simplesmente deixados de lado, né? Olha só, houvessem esses servos de Deus, tanto Moisés quanto Arão, quando se achavam perante a rocha em Cádiz, resistidos sem murmurar, a prova que ali lhes sobreveio, quão diferente lhes teria sido o futuro. Eles poderiam ter chegado à terra prometida, mas como eles não resistiram, inclusive eles murmuraram, não passaram pela prova, eles foram impedidos de chegar à terra prometida. Um mau ato jamais pode ser desfeito. Pode ser que o trabalho de uma vida inteira não recupere o que se perdeu em um simples momento de tentação ou mesmo de inadvertência. Gente, vocês prestaram atenção nesse pedacinho aqui? Olha, um mau ato jamais pode ser desfeito. Tem uma frase que eu aprendi lá no livro do Lar Adventista, em que Ellen White fala que é muito mais fácil cometer um erro do que corrigi-lo. E aqui a gente está falando, olha, um mau ato jamais pode ser desfeito, né? Pode ser que o trabalho de uma vida inteira não recupere o que se perdeu em um simples momento de tentação ou mesmo de inadvertência. Nós precisamos ficar atentos a todo instante, porque por que um dos frutos do Espírito é o quê? O domínio próprio, né? Por que a gente precisa todos os dias clamar a Deus para que Ele nos dê os frutos do Espírito Santo, que é inclusive o domínio próprio? Porque muitas vezes nós vamos chegar a passar por provas e vamos cometer erros que vão nos trazer grandes consequências, assim como aconteceu com Arão e como aconteceu com Moisés. Mas assim, Deus ele é misericordioso, né? E não por isso Arão se perdeu. Não, ele simplesmente descansou, né? Ele descansou em Deus. E Moisés também, ele não alcançou a terra prometida, mas depois vocês vão ver aí o que vai acontecer com ele. Deus não é simplesmente assim aquele Deus arbitrário, aquele Deus
de juízo pesado, né? Deus, ele é justo. Então a gente vai entender, mas muitas vezes ele age também como exemplo para as outras pessoas verem que muitas das nossas ações, as nossas atitudes têm as consequências, que se nós decidimos agir errado, nós iremos pagar o preço por isso. Entendem? Então, o nosso papel deve ser sempre clamando a Deus para que nós possamos ter o domínio próprio e agir, passar diante das provas que nós temos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, com as pessoas que nós convivemos, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso casamento, relacionamento, com os filhos, com o cônjuge. Então, teve aquele enterro, né, de Arão. Na verdade, Arão foi sozinho com Moisés e o seu filho Eliezer, né? E eles subiram até o monte. Arão enterrou ele, Moisés enterrou Arão e voltou. E o povo não pôde despedir de Arão, né? E o povo ficou por 30 dias lamentando a morte de Arão. Eles sentiram, né? Eles sentiram. Choraram por 30 dias. E terminando essa questão, logo depois de partirem, eles partiram do Monte Mor, os israelitas sofreram revés em um combate com Arede, um dos reis cananeus. Mas como fervorosamente buscassem auxílio de Deus, foi-lhes concedida a ajuda divina e seus inimigos foram derrotados. E diante dessa tribulação aqui que eles enfrentaram também, qual foi a atitude do povo? Eles murmuraram mais uma vez, né? Olha só, essa vitória, em vez de inspirar gratidão ao povo e levá-lo a sentir sua dependência de Deus, tornou-os jactanciosos e presunçosos. Logo caíram no velho hábito de murmurar. Estavam agora descontentes porque aos exércitos de Israel não fora permitido avançar contra Canaã imediatamente depois de sua rebelião, por motivo do relato dos espias, quase 40 anos antes. Então começaram a murmurar novamente, né? Diante de uma vitória, a atitude deles foi murmurar, ao invés de reconhecer e agradecer que Deus estava com eles. Continuando sua jornada em direção ao sul, estendia-se seu itinerário através de um vale quente, aneroso, destituído de sombra ou vegetação. O caminho parecia longo e difícil e sofriam cansaço e sede. De novo, não puderam suportar a prova de sua fé e paciência, ocupando-se continuamente com o lado tenebroso de suas experiências, separaram-se mais e mais de Deus. E isso aqui, gente, nos leva a refletir sobre nós. Muitas vezes nós passamos por provas, né, na nossa vida. E olha só, por falta de fé e por impaciência, nós começamos a murmurar. Isso atrasa as bênçãos de Deus para nós. Inclusive, afasta a presença de Deus de nossa vida, né? Como aconteceu aqui, olha, separaram-se mais e mais de Deus. Por quê? Tudo que eles tinham, tudo que eles faziam era murmuração. Mesmo diante de Deus ali, sempre cuidando deles, sempre provendo, abençoando eles, né? Concedendo os israelitas com o espírito condescendendo os israelitas com espírito de descontentamento, dispuseram-se para achar defeito mesmo em suas bênçãos. Olha, prestem atenção nisso daqui. Prestem atenção nisso daqui. Condescendendo os israelitas com espírito de descontentamento, dispuseram-se para achar defeito mesmo em suas bênçãos. As bênçãos de Deus estão ali, e muitas vezes a gente até coloca defeito nas bênçãos de Deus. A gente começa a murmurar e reclamar. Isso é um pecado. Deus não suporta murmuração. Isso afasta ele da nossa vida. Né? E olha só. Em cada dia de suas viagens tinham sido guardados
o povo, eles não reconheciam o que Deus estava fazendo por eles. E olha só, eles tendo motivos para agradecer, mas eles sempre murmurando, olha, em cada dia de suas viagens tinham sido guardados por milagre da misericórdia divina, né? Em todo o caminho sob o guia de Deus, tinham encontrado água para refrescar os sedentos, pão do céu para satisfazer a fome, paz e segurança, depois da nuvem que dava sombra durante o dia e debaixo da coluna de fogo à noite. Anjos lhes haviam ministrado enquanto ascendiam as culminâncias rochosas ou desfilavam pelas ásperas sendas do deserto. Apesar das agruras que tinham sofrido, nenhuma havia que fosse fraco em todas as suas fileiras. Seus pés não se haviam inchado nas longas jornadas, tampouco se lhes envelheceu a roupa. Deus subjugara diante deles as feras rapinantes e os répteis venenosos da floresta e do deserto. Ou seja, Deus sempre estava cuidando deles, né? Se com todos esses sinais de seu amor, o povo ainda continuava a queixar-se, o Senhor retiraria sua proteção até que fossem levados a apreciar seu misericordioso cuidado e a voltar-se para ele com arrependimento e humilhação. Então, diante das nossas murmurações, nós atraímos o que? Maldição para nós. Consequências. Por quê? Porque Deus, ele não suporta esse tipo de coisa, ele se afasta. E aí ele deixa as consequências virem. Até que o quê? Que nós reconheçamos e nós clamamos e nos arrependamos e nos humilhamos diante de Deus. Em sua ingratidão e incredulidade, haviam desejado a morte, veja, o povo, né? Com Deus ali cuidando deles e fazendo grandes coisas por eles, eles murmuravam e chegaram a desejar a morte, né? E agora o Senhor permitiu que esta viesse para eles. Então, o que Deus fez? As serpentes venenosas que infestavam o deserto foram chamadas serpentes ardentes, por causa dos terríveis efeitos produzidos por sua mordedura, que causavam inflamação violenta e morte rápida. Removendo-se de Israel a mão protetora de Deus, grande número de pessoas foram atacadas por esses animais venenosos. Então, Deus estava ali cuidando deles, protegendo eles, mas porque eles murmuraram e sempre com espírito de ingratidão, Deus se afastou. E aí, a mão de Deus parou de protegê-los. E as cobras, né, esses animais venenosos, começaram a invadir o acampamento. E muitos vieram a morrer. Vieram a morrer, né? Eles tiveram muitas consequências diante disso. E aí, o que o povo fez? Como Deus havia, como aqui está falando, né? Como que Deus faz, como que Deus age. Ele permite que a gente sofra até o quê? Que haja o quê? O arrependimento e humilhação. Então, o povo, começou a ficar desesperado e clamou, pediu a Deus para que os livrassem dessas serpentes, né? Olha só, ore ao Senhor, pediram aí para Moisés, ora ao Senhor, chamaram, que tire de nós essas serpentes. E aí, o que Deus fez? Deus teve misericórdia, né? E falou para que Moisés providenciasse aí, na frente do povo, né? Providencie uma serpente de metal. E para que esse povo seja curado, eles precisam olhar para ela. Se eles forem picados, é só eles olharem para essa serpente que eles serão curados. E adivinhem só qual foi a reação de muitas pessoas. Eles não quiseram olhar para a serpente de metal que Moisés havia criado ali. Eles não quiseram olhar. Eles não quiseram. E muitos morreram por orgulho, né? Eles morreram por orgulho. Que loucura isso, né, gente? Que loucura isso. E olha só. O que significa isso? Por que Deus fez com que Moisés desse a cura para eles dessa forma? Né? Deus poderia simplesmente curá-los, poderia simplesmente impedir que as serpentes continuassem picando o povo e pronto. Mas Deus, ele quis que fosse dessa forma. Por quê? Olha só.
Os efeitos fatais do pecado podem apenas ser removidos pela provisão que Deus fez. Os israelitas salvaram a própria vida olhando para a serpente levantada. Aquele olhar envolvia o quê? Fé. É um ato de que você precisa demonstrar que você crê, que você tem fé. E muitas vezes não precisa fazer sentido, né? Como assim olhar para uma serpente de metal vai me trazer a cura? Que loucura, né? Se nós formos olhar isso hoje em dia, é uma coisa assim, muito, muito assim, sem lógica, né? Mas isso mostra o quê? Um olhar de fé, que nós confiamos em Deus. Muitas vezes as coisas para Deus não interessam, não precisa fazer sentido. Como Deus, muitas vezes as histórias da Bíblia nós vemos, muitas vezes Deus mandando as pessoas fazerem coisas que aos nossos olhos humanos seriam o quê? Nossa, mas por que eu vou fazer isso? Que coisa louca. Como Deus mandou, tem um profeta que eu esqueci o nome, que pregasse nu, né? Então, veja, coisas que não fazem sentido aos nossos olhos humanos. Mas Deus, ele age assim, por quê? Porque ele quer que nós tenhamos fé nele, né? Olha só, viriam porque viviam, né? Aquele olhar envolvia fé. Viviam porque acreditavam na palavra de Deus e confiavam no meio provido para o seu restabelecimento. Assim, o pecador pode olhar a Cristo e viver. Recebe perdão pela fé no sacrifício expiatório. Mas o quê? Deus, ele quer que nós tenhamos o quê? O gesto de ir a ele. Devemos ir a ele. E quando nos arrependemos de nossos pecados, devemos crer que ele nos aceita e nos perdoa. É assim que Deus age, né? Deus, ele não é um Deus arbitrário, ele permite com que a gente, como eu disse, a nossa vida é como se nós estivéssemos presos em um labirinto, tentando encontrar um caminho, né? E muitas vezes, quando a gente tenta assumir o rumo, né? E nós afastamos Deus da nossa vida, a gente tem muitas consequências, né? A gente sofre muitas consequências. E Deus, ele respeita as nossas escolhas, as nossas decisões. Ele não fica impondo, ele respeita. E assim, como que funciona? Como ele já sabe, né? Fala, olha, tudo bem se você escolheu ir por esse caminho, mas tem consequências. Mas eu estou aqui. Basta você se arrepender e vir até mim, que eu vou te perdoar. Deus age assim conosco, né? Ele tem muita misericórdia de nós. E foi assim que ele fez com o povo de Israel, né? Olha, devemos ir a ele quando nos arrependemos de nossos pecados, devemos crer que ele aceita e perdoa, né? Olha só, quando confiarmos em Deus completamente, quando contarmos com os méritos de Jesus como Salvador, que perdoa o pecado, receberemos todo o auxílio que pudermos desejar. Que ninguém olhe para si como se tivesse poder para salvar-se. Nós não temos poder de nos salvar, nós precisamos de Deus. Foi por isso que ele morreu por nós, né? Jesus, por nós, morreu porque éramos impotentes para fazer isso. Nele está a nossa esperança, nossa justificação, nossa justiça. Quando vemos nossa pecaminosidade, não devemos desalentar-nos e recear que não temos Salvador, ou que ele não tem pensamento de misericórdia para conosco. Nessa mesma ocasião, está ele convidando-nos para chegar a si em nosso desamparo e sermos salvos, como o povo. Às vezes a gente faz muita burrada, escolhe mal, comete muitos erros, afastamos Deus de nós, mas ele está aqui, sempre está aqui, né? Esperando o quê? Que nós permitamos que ele haja na nossa vida. E para finalizar, por causa do horário, eu gostaria de ler esse trechinho aqui, olha. Muitos não querem aceitar a Cristo antes que lhes fique claro todo o mistério do plano da salvação. Recusam olhar da fé, como o povo de Israel fez. Eles tinham a cura ali nas mãos, na frente deles, né? Eles estavam ali morrendo com o veneno da cobra. Eles poderiam ser salvos, ser curados apenas olhando, mas eles não quiseram olhar. Para eles não faziam sentido, eles não creram, eles não quiseram, né? Olha só, eles recusam olhar da fé, nós muitas vezes agimos assim.
embora vejam que milhares têm olhado para a cruz de Cristo e sentido a eficácia desse olhar. Muitos vagueiam os labirintos da filosofia em busca de razões e provas, e isso daqui foi para mim, porque muitas vezes a gente quer o quê? Provas concretas, a gente quer coisas lógicas, as coisas precisam fazer sentido. Eu sou uma pessoa muito racional. Para mim, muitas coisas precisam fazer sentido. Mas Deus, ele não é assim. A fé, muitas vezes, exige com que nós aceitamos coisas ilógicas, coisas que não façam sentido, né? Olha só, muitos vagueiam nos labirintos da filosofia em busca de razões e provas que nunca encontrarão, ao mesmo tempo que rejeitam as provas que Deus foi servido dar-lhes. Recusam-se a andar na luz do sol da justiça antes que lhes seja explicada a razão de seu resplendor. Todos quanto persistirem nesta atitude deixarão de chegar ao conhecimento da verdade. Deus nunca removerá, prestem bem atenção nesse final, Deus nunca removerá todo motivo para a dúvida. Você tem dúvida? Deus, ele nunca vai remover todo motivo de dúvida. Ele dá prova suficiente sobre que basear a fé. E se isto não é aceito, a mente é deixada em trevas. Porque muitas vezes a gente não aceita, a gente não quer ter fé, a gente não enxerga, a gente fica com orgulho falando, não, mas isso tem que fazer sentido. Então a nossa mente é deixada em trevas. Se aqueles que foram picados pelas serpentes se tivessem detido para duvidar e discutir antes de se resolverem a olhar, teriam perecido. Temos o dever, primeiramente, de olhar, e o olhar da fé nos dará a vida. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Para que possamos ter mais fé nele, parar de murmurar, de resmungar, de reclamar diante das dificuldades. Isso são provas que Deus permite que passemos para que nos fortaleçamos, para que tenhamos mais fé nele. E muitas vezes as coisas podem parecer não fazer sentido, mas isso é um passo de fé que nós vamos ter, que devemos apenas confiar em Deus, tá bom? Essa é a mensagem dessa manhã. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha feito uma transformação na vida de cada um, e que olhemos para nós e, principalmente, além de sabermos, de termos o conhecimento, nós devemos aplicar na nossa vida e que comecemos a partir de hoje a mudar as nossas palavras, né? O nosso espírito de murmuração, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então vamos orar para finalizarmos. Grande Deus e amado Pai, graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é tão misericordioso para nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Clamamos por mais misericórdia ainda, porque muitas vezes nós agimos como o povo de Israel. Nós não temos fé o suficiente. Muitas vezes a gente quer fatos concretos, provas. Nós queremos lógica. Nós queremos que tudo faça sentido para nós. Mas o Senhor não é assim. Muitas vezes o Senhor quer apenas que nós confiemos em Ti. Então, que o Senhor nos ajude a ter essa paz do nosso coração a ponto de confiarmos mais no Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, o espírito de murmuração, né, os ataques que o inimigo fica colocando na nossa vida, nos nossos pensamentos que nos leva muitas vezes a não confiar em Ti, a murmurar, a ter a insegurança, o medo, né, a falta de fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós. E eu oro por cada família que está aqui, que o Senhor venha visitar a cada lar, a cada família e venha fazer a obra na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, conceda-nos fé, Pai. Aumenta a nossa fé. Transforma o nosso ser, o nosso caráter e ajude-nos a ter domínio próprio para que não cometamos erros como aconteceu ali com Arão, como aconteceu com Moisés, que apesar de homens que foram escolhidos pelo Senhor, cometeram erros que muitas vezes que os levaram a não chegarem à terra prometida. Muitas vezes nós cometemos erros assim também, que nos levam a não alcançar as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus venha abençoar o seu dia. Fiquem com Deus. Amém. Pronto. Amém.
Que Deus abençoe, viu, filha? Que Deus te abençoe. Amém.